Palavras diárias de Deus. No sexto dia, o Criador fala, e cada espécie de criatura vivente em sua mente faz sua aparição, uma após a outra. Imperceptivelmente, a obra do Criador de fazer todas as coisas havia continuado por 5 dias, após o qual o Criador imediatamente saudou o sexto dia de sua criação de todas as coisas. Esse dia foi outro novo começo e outro dia extraordinário. Qual era então o plano do Criador na véspera desse novo dia? Que novas criaturas ele produziria? Ele criaria? Ouça, essa é a voz do Criador. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Gênesis, capítulo 1, versículos 24 e 25. Que criaturas viventes isso inclui? As Escrituras dizem: animais domésticos e répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. Ou seja, nesse dia não havia apenas todos os tipos de criaturas viventes sobre a terra, mas estavam todas classificadas segundo suas espécies e igualmente. E viu Deus que isso era bom. Como nos 5 dias anteriores, no mesmo tom, no sexto dia, o Criador ordenou o nascimento das criaturas viventes que ele desejava, e que elas aparecessem na terra, cada uma segundo sua espécie. Quando o Criador exerce sua autoridade, nenhuma de suas palavras é falada em vão. E assim, no sexto dia, cada criatura vivente que ele planejara criar apareceu na hora marcada. Como o Criador disse: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies. A terra foi imediatamente preenchida com vida, e sobre a terra surgiu subitamente o fôlego de todos os tipos de criaturas viventes. Nos prados verdes selvagens, vacas robustas, balançando suas caudas de um lado para o outro, surgiram uma após a outra. Ovelhas baliram e se reuniram em rebanhos, e cavalos começaram a galopar, relinchando. No instante, as vastas extensões de prados silenciosos explodiram com vida. O surgimento desses vários rebanhos sobre o prado tranquilo era uma bela visão e trouxe uma vitalidade sem limites. Seriam os companheiros dos prados e os senhores dos prados, um dependente do outro. Também viriam a ser os guardiões e zeladores dessas terras, que seriam seu habitat permanente e lhes forneceriam tudo o que precisavam, uma fonte de eterna alimentação para sua existência. No mesmo dia em que apareceram esses vários rebanhos, pela palavra do Criador, surgiu também uma infinidade de insetos, um após o outro. Mesmo sendo os menores dos seres viventes entre todas as criaturas, sua força vital ainda era a criação milagrosa do Criador, e não chegaram tarde demais. Alguns batiam as asinhas, enquanto outros se arrastavam lentamente. Alguns pulavam e quicavam, outros cambaleavam. Alguns se lançavam adiante, enquanto outros recuavam rapidamente. Alguns se moviam de lado, outros saltavam alto e baixo. Todos se ocuparam em encontrar um lar para si.
Alguns abriram caminho pela grama. Alguns começaram a cavar buracos no chão. Alguns voaram para as árvores, escondidos nas florestas. Apesar do tamanho diminuto, não estavam dispostos a suportar o tormento de um estômago vazio e, depois de achar um lar, se apressaram em buscar comida para se alimentar. Alguns subiram na grama para comer as lâminas tenras. Alguns apanharam bocados de terra e com eles alimentaram seus estômagos, comendo com muito gosto e prazer. Para eles, até mesmo terra é um deleite saboroso. Alguns se esconderam nas florestas, mas não pararam para descansar, pois a seiva de folhas verde escuras e brilhantes fornecia uma refeição suculenta. Mesmo depois de saciados, os insetos não cessaram suas atividades. Apesar de sua dimensão reduzida, possuíam energia formidável e exuberância ilimitada, e, portanto, de todas as criaturas, são as mais ativas e as diligentes. Nunca tinham preguiça e nunca se davam ao luxo de descansar. Uma vez saciados, ainda assim se punham a trabalhar em prol do futuro, ocupando-se e correndo de um lado a outro para o amanhã de cada um, para a sua sobrevivência. Zumbiam suavemente baladas de várias melodias e ritmos para se estimular e incentivar. Traziam alegria também à relva, às árvores e a cada centímetro de solo, tornando único cada dia e cada ano. Com suas próprias linguagens e por seus próprios meios, transmitiam informações a todos os seres viventes da Terra. E usando sua própria trajetória de vida especial, marcavam todas as coisas sobre as quais deixavam traços. Tinham intimidade com o solo, a relva e as florestas, e traziam vigor e vitalidade ao solo, à relva e às florestas. E traziam as exortações e saudações do Criador a todas as coisas viventes. O Criador correu o olhar sobre todas as coisas que criara, e nesse momento seus olhos se fixaram nas florestas e montanhas, sua mente girando. À medida que suas palavras eram proferidas, nas florestas densas e nas montanhas, surgiram espécies de criaturas diferentes de todas as anteriores. Eram os animais selvagens mencionados pela boca de Deus. Surgindo com grande atraso, balançavam as cabeças e agitavam as caudas, cada um com seu próprio rosto único. Alguns eram peludos, alguns tinham couraças, alguns tinham presas expostas, alguns arreganhavam os dentes. Alguns tinham pescoço longo, alguns tinham cauda curta. Alguns tinham olhos arregalados, alguns tinham olhar tímido. Alguns se curvavam para pastar, alguns tinham sangue nos beiços. Alguns saltavam sobre 2 patas. Alguns andavam sobre 4 cascos. Alguns observavam ao longe do alto de árvores. Alguns ficavam à espreita nas florestas. Alguns procuravam cavernas para descansar. Alguns corriam e saltitavam nas planícies. Alguns rondavam as florestas. Alguns rugiam. Alguns uivavam. Alguns latiam. Alguns gritavam. Alguns eram sopranos. Alguns eram barítonos. Alguns emitiam sons graves. Alguns emitiam sons claros e melodiosos. Alguns eram sombrios. Alguns eram formosos. Alguns eram nojentos. Alguns eram adoráveis. Alguns eram assustadores. Alguns eram encantadoramente ingênuos. Um por um, eles surgiram. Desfilavam empavonados,
com espírito livre, indolentemente indiferentes à presença dos outros, nem ao menos se entreolhando, levando cada um a vida particular concedida a eles pelo Criador. Com selvageria e brutalidade próprias, surgiram nas florestas e nas montanhas. Desdenhavam de tudo, completamente imperiosos. Quem os fez os verdadeiros senhores das montanhas e florestas? A partir do momento em que sua aparição foi ordenada pelo Criador, eles se apossaram das florestas e se apossaram das montanhas, pois o Criador já havia delimitado suas fronteiras e determinado o alcance de sua existência. Somente eles eram os verdadeiros senhores das montanhas e florestas, e é por isso que eles eram tão selvagens e tão desdenhosos. Foram chamados de animais selvagens simplesmente porque entre todas as criaturas eram os únicos verdadeiramente selvagens, brutos e indomáveis. Não podiam ser domados, portanto não podiam ser criados e não podiam viver em harmonia com a humanidade ou trabalhar para a humanidade. Porque não podiam ser criados, não podiam trabalhar para a humanidade, tinham de viver distante da humanidade e não podiam ser abordados pelo homem. E porque viviam distante da humanidade e não podiam ser abordados pelo homem, foram capazes de cumprir o dever que lhes foi confiado pelo Criador: zelar pelas montanhas e florestas. Sua selvageria protegia as montanhas e guardava as florestas, e era a melhor proteção e garantia de sua existência e propagação. Ao mesmo tempo, sua selvageria preservou e garantiu o equilíbrio entre todas as coisas. Sua chegada trouxe apoio e suporte às montanhas e florestas. Sua chegada injetou vigor e vitalidade ilimitados nas montanhas e florestas silenciosas e vazias. Desse momento em diante, as montanhas e as florestas se tornaram seu habitat permanente. E eles nunca perderiam seu lar, pois as montanhas e as florestas surgiram e existiam para eles. E os animais selvagens cumpririam seu dever e fariam todo o possível para protegê-las. Da mesma forma, os animais selvagens obedeceriam estritamente às exortações do Criador para manter seu território e seguir usando sua natureza animal para preservar o equilíbrio de todas as coisas estabelecidas pelo Criador e revelar a autoridade e poder do Criador.